Olá, eu sou o professor André Arruda e nós estamos aí com um projeto novo para você, que é Mudando de Vida, e vamos começar com a disciplina aí da matemática e desvendando essa matemática temida dos concurseiros, mas fique tranquilo que nós vamos aqui passo a passo, num ritmo bem devagar e principalmente resolvendo questões de prova para você verificar que da matemática só tem um nome que é ruim, né? Na verdade a gente tem a difícil tarefa de transformar a matemática em boa temática. Então, na verdade, vai ser um evento bem bacana, descontraído, tem bastante surpresa, resoluções de questões, e eu quero com isso te mostrar que, na verdade, é só a forma que foi te apresentada a matemática. Nós vamos te apresentar a mesma matemática, mas por um olhar mais objetivo, que principalmente resolva a sua vida aí no concurso público. Porque para você que está estudando, você quer passar na sua prova. Então nós vamos aqui te dar ferramentas que você faça uma boa prova, e na sequência você vai acompanhando o material, resolvendo as questões detalhadamente, passo a passo, sem pressa, comigo aqui no quadro, tá? Antes disso, eu quero te apresentar aqui um material que a gente, da editora Alfacom, né, tá na 6ª edição, básico para concurso. Eu recomendo essa apostila que tem as disciplinas básicas de todos os concursos. Língua portuguesa, redação, matemática, raciocínio lógico, informática e um combozinho de direito constitucional e direito administrativo, tá certo? Falando em concurso público, né, as disciplinas da matemática, das disciplinas básicas, que a gente chama básico para concurso, né, a gente percebe com os últimos anos que quem passa em concurso é quem é bom nas básicas. Eu não consigo ver o aluno que passa em concurso que não tem um desempenho legal em português, em matemática e agora também em informática, formando as 3 principais disciplinas do concurso. Você pode pegar concursos agora recentes e até mesmo fazer a contagem de número de questões. Se você contar matemática, português, né, e informática, passa da metade da prova o número de questões. Por isso, né, a gente conclui que quem passa em concurso é quem é forte nas básicas, tá certo? E as outras disciplinas, que são as específicas, você consegue, com um curto espaço de tempo, ficar numa condição legal para passar no concurso. Mas não tem como você ir para uma prova, independente do objetivo, se é da área policial, tribunal, militar, fiscal, se você tem uma deficiência grande nas básicas. Inclusive, elas vão te ajudar na absorção dos outros conteúdos nas específicas. Então, recomendação é português, matemática e informática. E esse combozinho também de constitucional e administrativo, que ajuda em todos os concursos caem isso, tá? Então, de novo, nós durante o nosso evento a gente vai abordar esse livro, algumas questões eu vou fazer, tá? Mas eu recomendo aí base para concurso, edição revisada, 6ª edição Alfacom. Bacana? Muito bem. Como é que vai se desenvolver o nosso evento aqui? Eu vou abordar hoje, o assunto é frações, tá? Um assunto aí da matemática básica, mas que cai em todas as provas, na verdade, tá? E a gente vai desenvolvendo no quadro um pouco de teoria. Eu dou alguns exemplos e depois na sequência a gente resolve algumas questões e você vai acompanhando também comigo, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de frações, tá? No livro aqui, eu já vou até aproveitar para mostrar para você, aqui no livro nós temos lá na parte de raciocínio lógico, nós temos lá na página 151, né, para você que queira depois acompanhar, e 152 aborda um pouquinho aqui ó, de conjuntos numéricos, né, e na sequência fala sobre os números racionais, que é o conjunto, então, que envolve as frações. Na verdade, ele está um pouco mais completo ainda o livro aqui do que eu vou falar na aula, né? Eu vou ser bem objetivo, mas o livro traz exemplos detalhados, inclusive, olha que bacana, com resoluções aqui passo a passo, aqui na página 152, tá? Operações com os números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão, é por onde a gente vai começar agora no quadro. Mas aqui no livro está detalhado passo a passo a resolução, tá certo? Então, para quem tem o livro, para quem começou aí, quer acompanhar junto com o livro, está na página 151 e 152, ok? Vamos lá então, vamos falar então de frações, esse assunto aí que todas as bancas têm uma preferência impressionante para o assunto frações. E apesar de ser um assunto da matemática básica, né, não dá para menosprezar. E eles conseguem, em algumas questões deste assunto, deixar, né, questões bem desafiadoras. Mas vamos lá. Uma fração, como é que ela... Aí no material você pode acompanhar junto comigo. Nós vamos seguir a mesma sequência aí, tá certo? A fração, a representação dela é um número que você coloca um número sobre o outro, assim, ó, com uma barrinha A sobre B, tá? Esse número que vem aqui em cima, a gente chama ele de numerador da fração. Numerador. E o número que vem embaixo é o denominador.
tá certo? Então aqui é a representação, né, de uma fração. Vamos dar um exemplo aqui do lado de uma fração. Exemplo. Eu posso ter esse exemplo aqui, ó, de uma fração 2/3. Muito bem. Então é um número sobre o outro, 2/3, é assim que a gente lê. Mas o que representa isso, né? A representação disso é isso aqui, ó. É como se eu pegasse uma barra, né, um inteiro que a gente chama, e dividisse isso em 3 pedacinhos iguais e separasse 2 desses pedaços. Então por isso a gente fala 2/3, ou seja, 2/3. Então a fração, a representação dela geométrica é assim, 2/3. E note que o que sobrou aqui, ó, é um pedacinho de 3. 1/3. Então eu peguei 2/3, sobrou 1/3. Logo, logo, nós vamos perceber, né, já que isso aqui é uma barra, um inteiro, uma barra, se nós somarmos o que a gente pegou e o que sobra, tem que voltar lá. E eu já vou abordar com você como é que faz essa soma entre frações na sequência envolvendo as operações. Ok? Vamos dar mais exemplos aqui de representações. Olha esse exemplo bacana aqui, ó, de uma pizza, que eu pego e divido em 4 pedaços. E aí eu pego um pedaço, né, dividir em 4 pedaços, eu pego um pedacinho de 4, né? Então eu peguei 1/4 de uma fração. E o que sobra, você consegue ver visualmente que sobrou 3 pedaços de 4. Ou seja, então sobrou 3/4. Então vejam as frações aqui de uma forma mais geométrica, a representação dela. É importante isso nas questões, que haverá questões que vai dizer assim, ó, eu peguei 2/3 de algo, o que sobrou foi 1/3. Eu peguei 1/4 de algo, o que sobra é 3/4. Então, às vezes, alguma questão, você geometricamente faz um rápido desenhozinho, você consegue perceber isso até visualmente, tá certo? Muito bem. E aí no material de vocês tem a leitura e a representação de outros exemplos, por exemplo, 1/3, né, que foi o que a gente pegou ali parecido, 1/3, 1/4, 1/5, então um outro exemplo, só para seguir o mesmo exemplo do seu material, eu pego um inteiro, uma barra, e divido em 5 pedaços, e pego um pedacinho, então eu peguei, se eu dividir em 5 pedaços, a fração que representa essa área que eu pintei é de 1 pedaço de 5, 1 de 5, 1/5. O que sobrou, você percebe que é 4/5. Tá? Então é muito importante esse começo, você entender o que eu pego de algo e o que sobra. Perceba que sempre que eu peguei o que sobra, se somar, volta no inteiro, tá certo? Esse raciocínio intuitivo que a gente tem que ter. Muito bem, agora no seu material a gente vai entrar nas operações. Aqui é só uma leve apresentação do que é uma fração e principalmente o que ela representa em relação ao todo. Agora, o ponto alto desse assunto são as operações. Operações entre as frações. E aqui nós temos a soma, a subtração, nós temos a multiplicação entre frações e a divisão, que normalmente é a divisão onde gera mais dúvida. Então vamos abordar cada uma dessas operações com exemplos passo a passo e você vai perceber que não tem segredo nisso aqui. Eu vou seguir o mesmo exemplo do seu material. Então vamos na primeira das operações, que é a soma. Soma entre frações. Por incrível que pareça, né, eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência na licenciatura e nas frações é o assunto que normalmente gera muita dúvida e muita gente aprende de uma forma às vezes mais difícil. Eu vou te mostrar que tem formas diferentes de fazer a mesma continha de uma forma muito rápida. Porque quando você está estudando para concurso, se você está assistindo agora e nunca fez uma prova de concurso, você vai perceber que às vezes não basta você saber o assunto. Além disso, você tem que saber resolver as questões um pouco mais rápido, por conta do tempo, porque você tem a redação, você tem o português, tem as outras disciplinas. Então você não pode se dar ao luxo de ficar muito tempo numa questão. Por isso é importante, então, você aprender técnicas que resolvam um pouquinho mais rápido, da forma convencional, tá? Então vamos um exemplo aí do seu material, tem um exemplo bem bacana, ó, o da letra A, nós temos uma fração aqui, ó, 1/3, né, mais 4/3. O que a gente percebe nesta soma entre frações? Os números de baixo, os denominadores, são iguais.
Quando isso ocorrer, quando os números de baixo forem iguais, é o caso mais simples de fazer a soma das frações. É o caso mais simples. Por quê? Porque só vai repetir os de baixo. Repete os de baixo aqui, se forem iguais, tá certo? E faz as operações em cima com os que aconteceu. Ficou 1 mais 4. Então vamos colocar esse valor aqui, ó. 1 mais 4. Legal? Então vamos continuar. Ficou então, o resultado ficou 5 terços. Está aqui a resposta dessa soma de frações. 1 terço mais 4 terços igual a 5 terços. Qual é o grande detalhe dessa continha? É observar o número de baixo. Vimos que nas duas frações os números são iguais. É o caso mais simples. Agora vamos ver um outro exemplo, onde não acontece isso. Tá? Vou usar o mesmo do seu material. E temos lá o exemplo da letra B, que diz assim, ó, meio mais 4 terços. Agora vamos lá. Agora você olha aqui embaixo, os números não são iguais. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse 2, ficou um pouquinho grande. 2 terços. Então, já não dá para usar aquela regra, porque os números de baixo são diferentes. Perfeito? E aqui eu vou resolver essa continha de duas maneiras diferentes. Eu vou te dar do macetezinho e de uma outra forma clássica, tá? Então vamos resolver primeiro do macete. Olha que bacana essa regra aqui, ó, para você resolver bem rápido essa continha. Se são diferentes, então a regra é diferente. Então, os números de baixo a gente vai multiplicar, olha com atenção, 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Ok? Ficou aqui embaixo. Agora a gente vai multiplicar cruzado aqui, ó. Esse 3 eu vou multiplicar com 1, o 2 eu vou multiplicar com o 4. Então ficou 3 vezes 1, que vai dar 3. E 2 vezes 4, que vai dar mais 8. Cuidado que o sinal aqui é dessa fração da direita, então é mais, o mais está junto com 4. Então 2 vezes 4 mais 8. Ok? Então terminando agora essa continha, ficou 11 sobre 6, que é a resposta, né, daquela soma lá. Tranquilo? Então meio mais 4 terços, quanto vale? 11 sobre 6. Talvez você possa estar assistindo e pensando, mas não foi assim que eu aprendi na escola. Eu aprendi de uma forma diferente, professor. Eu aprendi assim, ó, meio mais 4 terços. Eu lembro que quando o número de baixo era diferente, a gente resolvia pelo mínimo múltiplo comum. O MMC entre 2 e 3 vale 6. O mínimo múltiplo comum entre dois números consecutivos é sempre o produto entre eles. 2 e 3 é o 6. E aí, como é que fazia na escola? Aí você colocava o valor 6 aqui, eu vou te mostrar porque não tem diferença do resultado. Colocava o 6 aqui. Aí você fazia assim, ó. A primeira leva era a divisão. Então você vinha 6 dividido por 2, a primeira leva sempre era a divisão. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Então era divisão e depois multiplicação. De novo, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 1 dá 3. Aí vamos para o segundo. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. Mas perceba que não mudou em nada o resultado que nós já tínhamos encontrado por uma forma mais simples. Ok? Então está aqui, ó, 11 sobre 6. Então, as duas maneiras. Eu gosto particularmente da primeira, multiplica os de baixo, multiplica cruzado, vai direto na resposta, sem precisar encontrar um mínimo múltiplo comum. Mas também está certo esse caminho. Lembrando que ambos estão corretos, só que esse é mais rápido. Se é mais rápido, é mais conveniente, porque você está fazendo uma prova e o relógio corre contra você, tá? Então vimos a soma, vamos na sequência ver alguns exemplos aqui da subtração, que é a próxima das operações. Subtração. A regra é praticamente a mesma na subtração. Vamos usar o mesmo exemplo aí que está no seu material. Letra A. Nós temos 1/5 menos 4/5. Então, de novo, você observa se os números de baixo são iguais. Nesse exemplo são iguais. É o caso mais fácil. Você só repete eles aqui então agora. Então são iguais, vamos repetir esses dois aqui. Então vale só, acompanhe aqui, aqui. Agora observe muito bem em cima agora. Você tem 1 menos 4. 1
menos 4. Vamos colocar esse valor nessa sequência aqui, ó. 1 menos 4. Muito bem. Então, vai ficar 1 menos 4 é menos 3. E o 5 repete, tá? Na verdade, esse sinal, o correto dele seria vir ao lado do tracinho, porque é toda a fração que é negativa. Menos 3/5, tá? Então, está aqui a resposta no formato mais, vamos dizer assim, um rigor mais matemático, né? Mas está certo também aqui, tá ok? Então, aí, menos 3/5. Então, na subtração, a regra é a mesma, olha os que estão embaixo, repete e faz as operações de cima. Nesse exemplo, na subtração, os dois eram iguais. Vamos ver agora um outro exemplo, onde eles não são iguais. Os números de baixo, que é o exemplo da letra B do seu material, que diz assim, meio menos 4/3. Da mesma forma que a gente fez lá na soma, onde os números são diferentes. Vamos ver como proceder agora. De novo, a regrinha que eu recomendo é, são diferentes, multiplica eles. 2 vezes 3. 2 vezes 3, vamos colocar o resultado aqui, vale 6. E agora a gente multiplica cruzado. Ó, observa com atenção. 3 vezes 1, isso resulta em 3. E aqui, 2 vezes 4, só que é menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Portanto, para terminar a continha, isso aqui vai ficar como? Menos 5/6, tá? Pode deixar o sinalzinho só no numerador, sem problema. Está aqui a resposta dessa operação, ok? Então vejam que a regra da soma e da subtração é praticamente a mesma. Observa que aí embaixo isso é igual, repete, soma ou subtrai os de cima. Se for diferente, multiplica os de baixo e multiplica cruzado. Não tem erro nisso aí, tá? Na sequência nós vamos resolver questões de concurso que cobram isso aí, por incrível que pareça. E tem muita gente que erra, tá? Vamos a outra operação, a próxima é a multiplicação. Das operações você vai perceber que é a mais fácil, multiplicação. Vamos com exemplos também aqui, tá? Diz lá, o exemplo da letra A. Ó. Deixa eu colocar aqui, ó, letra A. Nós temos lá 1/3 vezes 4/3. Então observem que na multiplicação, né, temos uma situação aqui, ó. Bom, é a regra mais fácil. Por que mais fácil? Olha só como é tranquilo a multiplicação. Você vai fazer o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tá? 1 vezes 4 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Está aqui a resposta do exercício. Veja que bacana é a multiplicação bem rápida. Né? Vou dar mais 2, 3 exemplos conforme o seu material está apresentando aí. Ok? Letra B. Temos agora um exemplo aí, ó, de 2/3 vezes 4. Então agora, você pode estar olhando assim, pô, professor, mas aí não é uma multiplicação entre frações, é uma fração, aqui é um número inteiro, mas você pode olhar um número inteiro como se fração também fosse, sem problema. Qualquer número inteiro pode ser reescrito na sua forma fracionária. Então você fica aí, ó, nesse formato, tá? Então, de novo, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Veja como fica fácil. 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 1 dá 3. Tá? Então está aqui a resposta disso aí. Você poderia enxergar essa mesma conta pela seguinte ótica. Quando você tem um número inteiro vezes uma fração, ele só multiplica a parte de cima da fração. É uma forma mais resumida, vamos dizer assim, de chegar na mesma conclusão. Né? 8/3. Então o número só multiplica o numerador da fração. Ok? Então está aí um exemplo de multiplicação. Vamos a mais um para encerrar aí o seu material. A sequência dele traz na letra C a seguinte situação. 3 vezes 2/3. Eu gosto desse exemplo para explicar uma pegadinha perigosa que você pode ter numa situação dessa. Tá? De novo, aqui eu tinha uma fração vezes o número inteiro na sequência, né? Agora tem um número inteiro vezes uma fração. É a mesma coisa, porque na multiplicação a ordem dos valores não altera o produto. Se você fizer 2 vezes 3, dá 6, isso é a mesma coisa que 3 vezes 2, que dá 6. Então você percebe que na multiplicação a ordem dos elementos, a ordem dos fatores não altera o produto. Da mesma forma aqui, agora tem um número inteiro vezes uma fração. Então perceba aqui com atenção.
você pode enxergar essa continha da seguinte situação. O número inteiro, ele multiplica a parte de cima da fração. Então, nós ficamos com a seguinte situação aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6 e o 3 mantivemos, né? E 6 dividido por 3, né? Eu já olho, opa, mas aqui dá para fazer essa continha e você chega na resposta do número 2. Agora, se você enxergasse isso aqui da seguinte maneira, que quando você tem uma multiplicação entre frações, e o detalhe é que tem que ser multiplicação, você pode simplificar esse 3, cortar, né? 3 dividido por 3, e o resultado é o que sobrou, que é o 2, né? Então, chegamos na mesma conclusão. Por que eu posso cortar um de cima com o de baixo? Porque, principalmente, você tem a multiplicação aqui. Então, isso permite fazer essa operação. Tanto é verdade que chegamos na mesma resposta. Agora, o que você... Cuidado, vou até colocar isso aqui como um lembrete. Cuidado. O que você não pode fazer é isso aqui, ó, se nós tivéssemos uma situação parecida. 3 mais 2/3. Né? E aí seria um erro muito grande você acabar cortando isso aqui e me dizer que isso aqui vale 2. Isso você não pode fazer, porque aqui você não tem uma multiplicação, você tem uma soma. Então isso estaria totalmente errado. Na verdade, se isso aqui fosse uma continha, você tinha que proceder como uma soma entre frações normal. Soma entre frações, onde agora o número de baixo seria o valor 1. Qualquer número inteiro pode ser reescrito de uma forma fracionária. E acabamos de ver que na soma entre frações, o que a gente faz? Multiplica cruzado quando são diferentes. 3 vezes 1 dá 3. E aqui a gente multiplica cruzado também, ó. 3 vezes 3, que vai dar 9. E 1 vezes 2, que vai dar 2. Então vejam que é bem diferente da resposta que nós tínhamos encontrado lá, no caso que seria 2, né? Então ficou aqui 11/3. Então vejam a diferença de um erro comum de você querer cortar quando o de cima é igual ao de baixo. O que você tem que estar atento é qual operação que está envolvendo esses números. Só pode fazer isso quando for uma multiplicação, tá certo? Na sequência, vamos à última das operações e aí depois podemos ir até resolvendo algumas questõezinhas aí junto comigo, tá? Então a próxima é a divisão. Sem dúvida, das operações é a que gera mais dúvida, mas eu não sei porquê. É uma regrinha bem simples, tá? No seu material você pode acompanhar também aí. Vamos lá, divisão. Divisão. E com isso nós encerramos aí as 4 operações envolvendo as frações. Divisão. Vamos com exemplos que são mais fáceis, né? Temos da letra A seguinte situação. Meio dividido por 4/3. Você pode ter esta notação, que é assim que a gente chama, ou você pode encontrar a divisão com essa cara aqui, ó. Meio dividido por 4/3. Ok? É a mesma coisa, tá? É só a forma de escrever. Como é que você faz a divisão entre frações? Então aqui você não precisa olhar em cima e embaixo se é igual não. A regra diz o seguinte: na divisão entre frações você vai manter a primeira, que é a primeira que aparece, mantém ela do jeito que está. Vamos manter a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda é inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então o inverso de 4/3 é 3/4. Perceba que nós invertemos aqui. Ok? Então aqui, vamos até colocar aqui, ó, mantém a primeira, e aqui nós inverte a segunda. Inverter. Tá? Então a regra é assim, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí você recai aqui na multiplicação entre frações. Então a divisão é uma regrinha. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? E agora recaímos aqui na multiplicação que nós vimos agora há pouco, que é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então com isso, como é que vai ficar essa continha? Vai ficar 1 vezes 3, que vale 3, e 2 vezes 4, que resulta em 8. Então está aqui a resposta da divisão de meio dividido por 4/3. Mantém a primeira,
multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Aí temos o exemplo da letra A, vamos terminar os outros dois exemplos para ficar completinho o material aí que você está acompanhando. A letra B diz o seguinte, meio dividido por 2. Tá? De novo, mesma regra, mantém a primeira, vamos manter a primeira, que está aqui, ó, 1/6, só mantém ela aqui do lado, e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, quem é o inverso de 2? O 2, na verdade, era 2 sobre 1. E o inverso de 2, agora, ficou meio. Então, vamos inverter, ficou meio. 1 sobre 2. E aí, recaímos na multiplicação entre as frações. Olha só, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E aí, que barbada que ficou. 1 vezes 1 dá 1 e 6 vezes 2 dá 12. Então está aqui a resposta dessa divisão. Perfeito? Então, inverso de um número. Próximo, que é o da letra C. E aí encerramos os exemplos. Podemos até resolver uma questãozinha de prova aí. Letra C. Diz assim, ó. 4 dividido por 8/5. Vamos colocar aqui na mesma cor. 4 dividido por 8 sobre 5. Então agora a mesma regra, perceba que eu não mudei nada. Mantém a primeira, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Opa, o inverso de 8/5 é 5/8. Então é só inverter. Inverter, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Troca de posição. Ok? E aqui recaímos na multiplicação, né? Só um número inteiro multiplica só a parte de cima da fração. Então ficou aqui, ó, 4 vezes 5 dá 20 sobre 8. Ok? E aí, eu vou até aproveitar para falar um pouquinho mais sobre essa divisão. Quando numa fração, vamos parar um pouquinho por aqui. Como em uma fração você tem situações assim, ó, 2 dividido por 4. Tá? É uma fração. Mas a gente sabe que eu posso reduzir ela num formato mais simplificado. Quando couber uma simplificação, o que é isso, Arruda? Simplificar. É dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Eu posso dividir o 4 e o 2 por um número em comum, que é o próprio 2, porque ambos são pares. Por que isso? Vamos só terminar essa continha, eu já te explico por quê. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Na verdade, essas frações 2/4 e meio são iguais. Só que aqui ela está num formato que a gente chama irredutível. Não dá mais para reduzir. O que eu quero te dizer é o seguinte, se você fosse fazer uma continha e chegasse como resposta esse formato, nas alternativas ela não ia estar com essa cara, e sim com esta, porque você precisa simplificar. Então o que nós fizemos daqui para chegar para cá, foi que a gente simplificou. Simplificar. Tá? Que é o quê? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aí você escolhe o número que cabe. Tá? Ao ponto que chegamos num formato que não conseguimos mais reduzir. Na sequência eu vou falar. Aqui ela está no formato irredutível. Irredutível, ou seja, não dá mais para reduzir. E é normalmente nesse formato que as respostas ficam. Ok? Muito bem. O que nós vimos até agora? O que é uma fração? O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. O número de cima, ele significa quantas vezes, quantas partes você vai pegar em que você dividiu de baixo. Vimos as operações, soma, subtração, de multiplicação e divisão. Agora, eu vou com você na tela escolher algumas questões que está também no seu material, para você perceber como é que a banca pode cobrar isso a gente em questão de prova, tá? Então, eu quero que você acompanhe aí na tela, tá? Eu vou me permitir pular um pouquinho, deixa eu escolher uma questão mais simples, se não me engano tem aqui na frente, uma bem tranquila. Eu quero começar com a questão número 13, olha só que bacana a questão 13, então no seu material, lá no finalzinho tem questões de concurso, certo? Uma sequência de 25 questões. Nós vamos começar resolvendo a questão número 13, que diz assim, ó, perceba aí na sua tela, uma banca renomada, a Fundação Carlos Chagas, e pede ali, ó,
Para assessor, veja o cargo importante, hein? Assessor técnico legislativo, concurso de 2013 aí, onde cobrou uma questãozinha envolvendo frações, né? O resultado de 3 sobre 7 mais 7 sobre 3 tá? Então a questão número 13, no seu material também você pode localizar ela aí, que está lá no final do rol, nas questões de concurso. Então vamos fazer essa questão juntos aqui, ó. Tá? Então ele perguntou só isso aí, 3 sobre 7 mais 7 sobre 3. Parece ser bobo, né? Mas com certeza teve muita gente que pode ter errado essa questão aí. Questão 13. Diz lá, qual o resultado dessa soma? 3 sobre 7 mais 7 sobre 3. Era só isso aí. Então bastava o camarada saber fazer uma questão, uma soma entre frações. Então vamos fazer da mesma forma que a gente acabou de aprender aqui, ó. Observando sempre o número de baixo em uma soma, observamos aqui que são diferentes. Se são diferentes, podemos fazer pelaquela nossa regrinha. Multiplicamos cruzado, sempre multiplicação. 7 vezes 3, 21. Já coloco aqui. Então vamos lá. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 3 vezes 3, isso resulta em 9. E aqui, 7 vezes 7, que fechou aqui 49. Então tá aí, ó. Agora é terminar essa continha aí e buscar nas alternativas algo que é igual, né? Então aqui vai ficar 58 sobre 21. E aí, olhando as alternativas, você já percebe que tem lá na letra C a resposta. Letra C aí do seu material, pode acompanhar. A resposta está lá na letra C, 58 sobre 21. Questãozinha fácil, tranquila, mas fácil para quem sabe, né? A pergunta que eu sempre faço nas aulas de matemática, que quando você aprende o conteúdo, tá? E na sequência você já resolve a questão, eu pergunto assim, se antes de você assistir esse vídeo, né, ou até mesmo o aluno que chega na sala de aula, eu peço para ele resolver essa questão, você saberia resolver? Não, não saberia, seja sincero. Então se agora você já sabe, valeu a pena ter assistido esse vídeo, porque você já está conseguindo resolver questões de concurso. Então eu trago aqui não questão inventada, questão que caiu em concurso. Inclusive, esta banca aqui, que é a banca que fez essa questão, a Fundação Carlos Chagas, para quem não sabe, é a principal banca aí que rege os concursos dos tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional, Tribunal Federal. A Fundação Carlos Chagas é a banca que predomina aí na organização da prova do concurso. E eles particularmente gostam muito de frações. É claro que é uma questão fácil, mas para quem passa em concurso não pode perder também as questões fáceis. Tem que acertar as fáceis e as difíceis também. Ok? Então vejam aí, já conseguimos resolver uma questãozinha de prova, né? Voltamos então lá no nosso material, então vimos as operações e vamos dar sequência na parte teórica, tá? Eu vou fazer aqui nesse cantinho. Então a nossa aula vai ser nessa sistemática. Vimos um pouquinho de teoria, fizemos alguns exemplos e vamos resolver uma questão ou outra aí da prova, de questão de concurso. O próximo tópico aí é transformar um número decimal em fração, tá? Então agora nós vamos por tópicozinhos conforme está no seu material. Transformar um número decimal em fração. É bem fácil também. Então são tópicos curtos com exemplos e a gente vai reforçando isso aí. Então temos o exemplo aí, já de cara, essa situação, 0,2. Quem é a fração que gerou esse número decimal? 0,2, eu vou listar aqui e a gente vai resolvendo uma por vez, tá? 0,5 e vamos adiante. O próximo é o 0,25. Aí a fraçãozinha, vamos encontrar quem é a fração. 0,02. Quem é a fração desse número decimal? E só mais um exemplo. Na sequência, mais dois. 0,3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3 zeros. E o último aqui seria 1,5. Então o número decimal, ele é característico porque é a presença da vírgula, né? Então é bem fácil esse caso aqui, ó. Você vai pegar sempre o número que está após a vírgula e colocar aqui em cima, é o 2. E aqui você vai contar o número de casas após a vírgula. Como aqui é 0, é sempre o 1 seguido da quantidade de zeros que for as casas. Ou seja, andamos uma casa, é 1 zero.
Então ficou 2 sobre 10, tranquilamente. Agora, esta fração a gente consegue simplificar ela, conforme a gente viu anteriormente. Simplificar ela seria transformá-la no formato irredutível. E eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então está aqui ó, a fração num formato irredutível que representa esse número decimal 0,2. Da mesma forma vamos fazer no caso agora de baixo. Então é bem fácil. Coloca o que está após a vírgula sempre em cima, o 5 do jeito que está. É um zero aqui, então sempre tem um 1 aqui seguido de zeros. Agora quantos zeros? É uma casa, um zero. Uma casa, um zero. 5 sobre 10. Da mesma forma podemos simplificar. Sempre que puder, eu sugiro que você faça. É escolher um número que você divide em cima e embaixo. Nesse caso dá para ser por 5. E aí você fica com 5 dividido por 5, que dá 1, e 10 dividido por 5 por dá 2. Então está aqui a fração, ó. Meio é o mesmo que 0,5. Vamos praticar, né? Com a prática você vai chegando na perfeição. Olha aqui, ó. Pega o que está após a vírgula e coloca aqui em cima. 25, sempre assim. É 1 seguido de quantos zeros? Uma casa, duas casas, então são 2 zeros. 1, 2. Está aí a fração. 25 sobre 100. Tranquilo? Podemos simplificar? Você está conseguindo enxergar uma simplificação aqui? Né? Sim, né? Porque são ambos múltiplos de 5. Então, se eu conseguir enxergar isso, aí você pode fazer passo a passo ou direto. Dá para simplificar todos os dois por 25. 25 dividido por 25, isso resulta em 1. E 100 por 25, 4. Então, está aqui a fração 1/4. Que é a mesma coisa que 0,25. Agora, nesse próximo exemplo, 2, 0,02. Então, você coloca tudo que está após a vírgula, pode colocar até com 0 junto, não tem problema. 0,2. Aí você vai colocar o 1, seguido de quantas casas foram. Uma casa, duas casas. 1 zero, 2 zeros. Então, na verdade, o que você tem aqui é 2 sobre 100. Né? Agora, pode tirar aquele zero antes ali, ó. 2 sobre 100. Cabe ainda uma simplificação. 2 sobre 100. Cabe uma simplificação, ambos são pares, então eu posso dividir ambos por 2, se quiser. Né? Não que estaria errado deixar 2 sobre 100, mas vamos, já que a gente praticou em todos os casos deixar na forma irredutível, vamos fazer nesse também. 2 dividido por 2 dá 1 e 100 dividido por 2 dá 50. Então aqui está o formato mais redutivo da fração, que é a mesma coisa que isso aqui. Por que a gente pratica isso? Porque em algumas questões, né, você vai ter essa informação assim e vai ser conveniente que você transforme em fração para ir mais rápido. Então nós estamos praticando isso aí. Da mesma forma nesse exemplo aqui, ó, pega tudo que está após a vírgula, coloca aqui 0005, 0005. Vamos usar sempre a mesma regra, não confundir, né? Então aqui embaixo é 1. Vamos contar quantas casas nós temos aqui. Uma casa, duas casas, três casas, 4 casas. Então é 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Veja como é sempre a mesma regra, não tem segredo. Tá? Podemos melhorar um pouquinho esse número. Vamos lá, melhorar um pouquinho ele. Dar uma refinada. Então ficou 5 sobre 10.000. Se você enxergar aqui, cabe uma simplificação. Podemos dividir ambos por 5, porque são múltiplos. Tá? Essa escolha do número que você pode dividir fica a seu critério. Aqui só cabe o 5, na verdade. 5 dividido por 5 dá 1. E 10.000 por 5 dá 2.000. Então está aqui a fração que representa aquele número decimal lá. Perfeito? Aqui, ó. Agora nós temos um número onde antes da vírgula não é zero. É um número inteiro. Então aqui você pode juntar com tudo, pega tudo que está aqui, 1,5, sem a vírgula, ficou 15. Mesma regra que a gente usou, o 1 seguido, uma casa, 1 zero. Então ficou 15 sobre 10. Dá para simplificar também, dividindo isso tudo por 5. 15 por 5 dá 3. E 10 por 5 dá 2. Então é a fração 3/2.
aqui que representa 1,5. Então aqui está uma maneira de você transformar um número decimal em fração. Aonde isso pode ser cobrado em questões? Em questões, por exemplo, que envolvam matemática financeira, questões de porcentagem, que você precisa praticar isso aí, tá? Tá aí alguns exemplos resolvidos para você completar no seu material aí. Agora, falando um pouquinho mais de fração, vamos falar agora lá no cantinho, de uma situação bem interessante que é essa aqui, ó, tá? Eu posso te dar uma divisão do seguinte formato, né? Eu posso te pedir que você divida para mim a seguinte situação aqui, ó. 2 dividido por 3. Ok? E se você fizer, eu peço que você resolva essa conta para mim. Vamos fazer daquele formato que a gente está sempre acostumado lá da escola. 2 dividido por 3. Aqui a gente sabe lá da época da escola, esse número aqui é o dividendo. Dividendo, esse camarada aqui é o chamado divisor, que é quem divide. Esse número que vem aqui embaixo é o quociente. Quociente. E o que sobra disso aqui, que é o que vem aqui embaixo, é o famoso resto. Então vamos fazer essa divisão, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. 2 dividido por 3. A gente sabe que não dá para fazer a divisão porque o dividendo é menor que o divisor. O que a gente aprende é que coloca um zero, uma vírgula aqui e acrescenta um zero agora aqui. Agora eu consigo fazer a divisão porque 20 é maior que 3. Isso aqui dá por 6. 6 vezes 3 dá 18. E aí a gente pega e subtrai e coloca 2 aqui. E vamos continuar agora essa divisão. Então agora eu tenho, continuando essa divisão, eu tenho 2 dividido por 3. Não dá para dividir porque ele é menor, mas como eu andei uma casa, eu adiciono um zero. Agora ele pode andar mais uma casinha. 6 por 3 dá 18. E resto 2. E vamos continuar até chegar no resto zero, se conseguimos, né? Também não dá. Coloca um zero, coloca o 6, 18, resto 2. Coloca um 0, 6, 18, resta 2. Coloca um 0, dá por 6, 18 e resta 2. O que você vai observando? Que isso aqui não tem fim, né? Isso aqui não tem fim, isso aqui vai para o infinito. Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é uma dízima periódica. É uma dízima periódica. E agora entramos num ponto alto aí desse assunto, porque é nas dízimas periódicas onde se cometem mais erros básicos. E eu não quero que isso ocorra. Então vamos aprender a transformar uma fração, uma dízima, na fração que gerou ela. Tá? Então vimos ali que o exemplo 2/3. 2/3. Chegamos à divisão que isso aqui é igual a 0,666 reticências aqui. Isso aqui é uma dízima periódica. Pode vir nesta representação ou pode vir uma representação assim, ó, 0,6 com um tracinho em cima, que representa que esse número vai ficar repetindo também toda a vida. Tá? Então o que a gente fez aqui? De uma fração, da fração para a dízima periódica, basta efetuar a divisão, a dízima. Agora nós vamos aprender o processo contrário, é da dízima chegar na fração. É isso aí que é interessante. Tá? Aí no seu material temos aí o conceito de dízima periódica e temos duas situações no caso das dízimas. Eu só fiz essa introdução para você lembrar o que é uma dízima. Agora vamos deixar aqui bem claro, dízima periódica. Um dos principais assuntos da matemática básica, onde muitas armadilhas caem aqui para tentar nos derrubar. Tá? Então temos um exemplo aqui, ó, aí no seu material está bem explicado, ó, dízima periódica simples. Tem um exemplo aí que nós vamos explorar agora, esse exemplo. Está aí, ó, 2,55555. Toda a vida. Ok? Então, esta parte aqui é o que a gente chama de período. Período, aí no seu material está bem da mesma forma, período. Tá? E essa parte aqui é a parte inteira. Parte inteira. Então, por que ela é uma dízima periódica simples?
porque é só um número que está repetindo aqui no período. Agora, você pode ter uma dízima periódica composta. Aí no seu material tem o mesmo exemplo, eu vou seguir o mesmo. Dízima periódica composta. Olhem a diferença agora desse exemplo. Você tem um valor também, 2,4, e uma parte que repete e uma parte que não repete. Ó. Então essa é chamada uma dízima periódica composta. Da mesma forma, a parte que está sendo repetida aqui, ó, é intitulado de período. Período. Aqui, ó, essa parte é o antiperíodo, a parte que não repete. Antiperíodo. Não é muito importante os nomes, mas só para ficar claro que tem uma parte que não repete. E aí essa parte inteira é a mesma forma lá do caso anterior, tá? Parte inteira. Olha aí, ó. Então, nas dízimas, a gente vai encontrar essas duas situações, onde é uma simples ou composta, o que vai diferir é a parte após a vírgula, se repete ou não repete. Agora, no seu material, nós temos ali, ó, um tópicozinho que diz assim, ó, transformar numa dízima em fração geratriz. Isso é importante, tá? Então, olha só, temos alguns exemplos ali no seu material e vamos abordar cada um deles. Transformar dízima periódica em fração. É esse o ponto alto desse assunto. Por quê? Porque nas questões, haverá questões aonde, se você encontrar a fração geratriz, fica tudo mais fácil. Então vamos com exemplos primeiro, tá? Temos alguns aqui, ó, 0,33333. Vamos ver. Toda dízima periódica, ela nasce da divisão de dois números. É uma coisa dividida pela outra, tá? É um número dividido pelo outro. A gente não sabe quem é, vamos encontrar já, através de um macetezinho bem legal. Agora veja aqui um outro exemplo, 0,666, dona da vida também. Vamos encontrar quem são esses números aí. Vamos começar já com esse exemplo de cima. Olha como é bem fácil essa regra. A regra diz o seguinte, você só tem que observar quem é o valor que está sendo repetido. É o 3 que está sendo repetido. Então o 3 ele vem aqui em cima, do jeito que está. Aí você vai contar quantos algarismos tem aqui. É um número, um 3, e é um 9 que vem aqui embaixo. É sempre o 9. Ah, mas por que o 9? Porque sim, goela abaixo. Eu sempre falo isso de uma forma brincadeira. Porque sim. Isso aqui vem lá de sequências infinitas. Então você conta quantos números tem aqui, é um valor, um 9. Você já vai ver em outros exemplos, para ficar bem mais claro. Agora, da mesma forma que a gente viu, dá para simplificar essa fração? Cabe ou não cabe? Você consegue enxergar um valor que eu posso dividir os dois? É o próprio 3, né? Porque ele é múltiplo do 9. Ele é divisor do 9. Ó. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Agora sim, chegamos na fração na forma mais irredutível. Portanto, é esta fração que chama-se fração geratriz. Ela é a fração geratriz daquela dízima lá. Fração geratriz, porque é quem gera. Fração geratriz. Então, de novo, qual é a importância disso? Há questões em que você vai se deparar com uma dízima e eu vou dizer para você assim, ó, encontre a fração geratriz e faça a conta com fração, ao invés de fazer com dízima. Senão você cai num erro muito comum, que eu já vou falar qual é o erro. Tá? Da mesma forma, vamos praticar agora nesse exemplo de baixo. Quem é o valor que está sendo repetido? É o 6, ó, 6, 6, 6. Então o 6 vem aqui em cima. Sempre em cima, ok? Aí você conta um algarismo, 9. 6 sobre 9. Cabe uma simplificação? Dá para dividir em cima e embaixo por um mesmo valor? Dá, é o 3. Não é isso? Então ficou 2 sobre 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 resulta em 3. Então está aqui, ó, a fração 2/3. Também é a fração geratriz daquela dízima.
Vamos mais exemplos aqui, conforme está no seu material. Olha lá, o próximo. 0,49, 49, 49 toda a vida. Tá? Você pode até fazer um teste aí na sua casa, pega uma calculadora e faça essa divisão, você vai encontrar no visor da calculadora esse número repetindo até o final. Agora aqui, ó, 0,49, 49, 49. É fácil perceber que é o 49 que está sendo repetido. Então é ele que vem aqui em cima, 49. Vamos colocar ele aqui, 49. O número 49 é o número que tem dois algarismos. Um algarismo, 2. Então é 2,9 aqui embaixo. Pronto. Está aqui então a dízima, a fração, perdão, fração geratriz daquela dízima lá, tá? Então vejam como o processo é bem simples, tá? Então está aqui a fração geratriz. Vamos a um outro exemplo. 0,512, olha agora esse exemplo aqui, ó, 0,512, 512, 512, toda a vida também. Então vamos lá, vamos perceber quem é o valor que está sendo repetido. Fácil perceber que é o 512, 512, 512. Então ele vem sempre aqui em cima o valor que está sendo repetido. 512. O 512 ele é um número composto por 1, 2, 3 algarismos, então é a mesma quantidade de noves que vem aqui embaixo. Então está aqui a fração geratriz desta dízima aqui. Fácil ou não? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, vamos a um caso especial, onde você tem uma dízima, todas aqui dízimas periódicas simples. Agora, vamos ver um caso de uma dízima periódica composta, que é o próximo que eu vou fazer lá no cantinho, tá? Que este caso aqui agora é um pouquinho diferente. Você tem uma parte periódica e uma parte que não é periódica. 0,213, 13, 13. Olha aí, ó. Agora é um casinho particular. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Temos uma parte que repete e uma parte que não repete. Então, observem com atenção o que você deve fazer agora. Agora, você vai pegar a parte que repete junto com a parte que não repete. Então, o que a gente observou que é o 13, né? 13, 13, 13. Então, eu vou pegar a parte que repete junto com a parte que não repete. Vamos colocar aqui em cima. 213. Ok? Agora você vai subtrair, aqui, subtrair, da parte que não repete, que é o 2 do caso aqui, ó. É o 2. Ok, é o que vai em cima. Embaixo é a mesma regra dos 9. Então a parte que repete é o 13. O 13 é um número com dois algarismos, então vamos adicionar 2, 9 aqui embaixo. 9 e 9. Essa é a parte da parte que está repetindo. Da parte que não repete, é a mesma coisa. É um valor, 1, 2, um algarismo. Então você vai, ao invés do 9, você vai colocar adivinha? Um 0 agora aqui. Este 0 é da parte que não repete, que é o 2. Então é uma regrinha, tá? Agora vamos terminar essa continha aí. Então ficou 211 dividido por 990. Se você tiver uma calculadora aí, pode se dar convencido, mas se quiser, pega a calculadora e faça, você vai encontrar isso aí. Então, de novo, a regra é o seguinte: pega a parte que repete junto com a parte que não repete, subtrai da parte que não é periódica, é o que vai na parte de cima da fração. Na parte de baixo, para quem está repetindo é a mesma regra dos 9, e para quem não está repetindo é o 0. Tá? Então aqui no caso foi 0 porque é um valor só o 2. Se tivesse, por exemplo, 0,241313, aí na parte de baixo seria 2 zeros, que é 2 algarismos, é a mesma quantidade. Tá ok? Então está aí a regrinha de encontrar a famosa fração geratriz, né, de uma dízima periódica. Ok? Eu acredito que já dá até para, inclusive, a gente resolver uma questãozinha. Então a gente vai abordando o assunto, vamos na tela buscar uma questão que envolva isso aí. Deixa eu buscar ela aqui, tem uma questãozinha, se eu não me engano, que eu coloquei da banca CESP, inclusive, que trata sobre dízimas periódicas. É a questão do número 17.
Por gentileza, acompanhe na tela aí a próxima, aí, ó, 17, tá? Da sequência de questões que você tem, e essa é a escolhida agora. Julgue os seguintes itens, relativo a sistemas numéricos e sistema legal de medidas. Ele disse ali no item, né, se A é igual a 1.23, 23, 23 e B é igual a 0.43, 43, 43, então A mais B é igual a 165 sobre 99, certo ou errado, tá? Então agora vamos acompanhar aqui no quadro a resolução dessa questão. Esta aí, então, é a questão de número 17. Então, perceba uma coisa aqui, ó. Para quem não sabe, a banca que você de repente está assistindo, essa banca, a banca CESP, lá da UNB, né, é o CESP, né, que é o Centro de Seleção de Pessoal, então a gente fala às vezes, a banca, né? Então, o CESP é uma banca da UNB de Brasília, da Universidade de Brasília. É uma banca que tem como características cobrar a questão certo ou errado. Ela só te dá uma informação, tu tem que dizer certo ou errado. Pô, mas aí, professor, é muito mais fácil que A, B, C, D, E. Acontece que a regra do concurso é o seguinte, se você acertou, tu ganhou. Então, na verdade, em um item que você tem que analisar, que é o que nós vamos analisar agora, você só tem que dizer se o que ele for falar está certo ou está errado. Certo ou errado. Tá? Minha preocupação, de repente, você está assistindo, nunca fez uma questão neste modelo. Então a regra é a seguinte, ele vai dizer algo aqui, tu tem que dizer se está certo ou está errado. Na verdade você tem três opções, ou tu marca certo, ou tu marca errado, ou você deixa em branco. No concurso da banca, né, na grande maioria dos seus concursos, se você errar a questão, ele vai descontar uma que tu acertou. Então não é bem assim, tá? Então vamos lá, o que diz a questão? Disse que se o valor de A vale igual a 1.23, 23, 23, perceba então que ele já te deu uma dízima aqui, ó. E o valor de B, 0.43, 43, 43 também é uma dízima. Então, é verdade que isso aqui, ó, A mais B é igual a 165 sobre 99? É verdade? Vamos ver, se for certo isso, marcamos certo, se não, marcamos errado. Então, na verdade, ele está pedindo para você somar isso aí, né? Somar essas duas dízimas aqui. Então, é o que a gente vai fazer aqui ao lado, ó. Então, vamos somar 1,23, 23 toda a vida, mais 0,43, 43. Qual é a sugestão? A sugestão é transformar isso numa fração. Aqui, ó, uma regrinha aqui, uma observação. Você pode separar a parte inteira da parte fracionária, se você quiser. Então é o que eu recomendo, inclusive, agora. Se eu posso separar, posso dizer que isso é a mesma coisa que 1 mais 0,23, 23 toda a vida. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu só vou repetir. Então o que eu fiz aqui, eu só separei, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a fração geratriz dessa dízima, vou encontrar quem é ela, e vou encontrar a fração geratriz dessa dízima também. Fácil perceber que a gente já fez alguns exemplos iguais quase. Então quem é que está sendo repetido? É o 23, 23. Então nesse caso, eu vou repetir o valor do 1 aqui ao lado. 1 mais, no caso aqui é 23 que vem em cima, porque é ele que está sendo repetido, e embaixo é 99. Da mesma forma, a outra fração que temos aqui, 43, 43. É 43 sobre 99. Então ficamos agora com essa situação aí para resolver. Observe que nós começamos na nossa aula falando sobre soma de frações, né? E aqui nós temos uma soma entre frações aqui, ó, onde o número de baixo é igual. Então é um caso bem fácil de resolver. Vamos fazer aqui do ladinho na sequência. Então vamos puxar para cá. Então eu tinha o 1 lá, não pode esquecer o do 1. 1 mais... Então, nessa soma de frações que temos aqui, ó, o número de baixo é igual. Vimos que é o caso mais simples, porque eu vou repetir o número de baixo, da forma que está, e vou somar os de cima. Então, 23 mais 43. 23 mais 43. Continuando aqui embaixo mesmo, vai ficar então 1 mais, ali em cima ficou 66, perfeito?
66 sobre 99. Então paramos aqui. Agora temos uma soma entre frações. Também veja uma baita questão que cobrou bastante coisa do candidato. Então soma entre frações, qualquer número inteiro pode ser reescrito na sua forma fracionária, tá? E caímos numa soma entre frações. Vimos também que na soma entre frações, onde o número de baixo é diferente, a regra é só multiplicar. 1 vezes 99, 99. E agora multiplicamos cruzado esses valores. 99 vezes 1 dá 99. E 1 vezes 66 dá mais 66. E agora chegamos ao final da continha, onde resultou em 165 sobre 99. Então vejam que é justamente o que a questão falou. Que lá no início falou que se A vale isso, isso e B vale isso, A mais B vale 165 sobre 99. Concluímos que isso está certo. Então marcamos aí na resposta certa a questão. Ok? Modelozinho de banca CESP, e a banca que predomina para os concursos nas áreas policiais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Federal, DEPEN, Polícia Civil, polícias no modo geral. A banca CESP é a banca que vem predominando aí até o momento. Ok? Então vimos aí uma questão que envolve dízima periódica, soma entre frações, tá? Vimos então que é possível, não é difícil, ok? Ainda temos na sequência outras questões que envolvem dízimas. Podemos fazer mais uma aí sem problema. Vamos, uma questão agora que você vai perceber, acompanha na tela. É a questão do número 20. O que a gente percebe nessas questões é que os enunciados às vezes são grandes, mas a resolução é curta, mas exige às vezes do candidato também um poder de interpretação, como é o caso dessa questão aí. Diz lá, ó. Então perceba o nível dessa questão. É uma questão para um concurso de nível relativamente alto. Aí, ó, Banca CESP 2013, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o cargo é oficial de controle externo. Então é um concurso de nível alto. Diz assim: na secretaria de um órgão público, as páginas dos processos para serem digitalizadas são separadas e distribuídas entre 7 servidores. 4 servidores recém-contratados e 3 servidores antigos. Julgue o item a seguir a respeito dessa situação. Aí vem o item que nós temos que analisar e dizer se o que está escrito agora na sequência está certo ou está errado. Vamos lá então. Considere que, com a aquisição de novos equipamentos, o tempo para se digitalizar uma página, que era de 22 segundos, passou a ser de 22 menos 22 vezes P segundos, em que P corresponde à dízima periódica 0,27, 27, 27, 27. Nessa situação, com os novos equipamentos, a digitalização de uma página passou a ser feita em 16 segundos. Certo ou errado? Vamos analisar então. Vamos aqui no quadro então. Então vamos entender o contexto da questão. Então são questões que exigem uma interpretação, né? Entender o que está sendo cobrado aí, tá? Então eles tinham um tempo de digitação que era 20 segundos. Vou botar aqui, ó. Tempo, né? Tempo para digitalizar. Esse tempo era de 22 segundos, ok? 22 segundos. Aí foi adquirido um novo equipamento. E com essa aquisição, o tempo foi menor, né? Então vamos botar aqui, ó, aquisição. Aquisição de um equipamento. Com essa aquisição desse equipamento, o tempo que era de 22 segundos passou a ser o resultado dessa expressão. 22 menos 22 vezes P. Aí você olha, mas que tempo é esse aí agora? É o resultado disso, aonde o valor de P, ele nos deu quanto vale esse P aqui, ó. Esse P, a questão disse que vale quanto? Vale 0,27, 27, 27. Ou seja, uma dízima periódica. Então, se você quer descobrir quanto vale o tempo, substitua o valor de P pelo que ele representa. Tá? E faça a continha, o resultado disso é esse tempo. Obviamente, a questão está falando de 16 segundos, deve ser um valor menor.
Porque não há sentido de você ter um tempo e adquirir um equipamento para otimizar esse tempo ainda assim ser superior. Então é um tipo de questão que a gente vamos ver, ó, a fração geratriz dessa dízima, o que acabamos de aprender. Então vamos lá, quem é que está sendo repetido? É o 27, 27, 27, 27. É ele que vem aqui em cima. O 27 ele é um número que tem 2 algarismos, vamos colocar então 2, 9. Agora eu quero que antes de você jogar lá, perceba se a gente refinar um pouco melhor essa fração. Há como você simplificar. Sim, se você perceber que dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? Ou ainda por 9. Se você enxergou que dá para dividir por 9, você já recai ela no formato mais reduzido possível. E aí você chega na fração 3 sobre 11. Então aqui é o formato mais simples. Se você pode estar enxergando, Arruda, podia dividir por 3? Podia. Depois você ia dividindo, chegando, até chegar nesse formato aqui, ó. 3 sobre 11. Então está aqui a fração geratriz daquela dízima. Então, ao invés de eu trocar o P pelo formato de dízima, eu vou trocar pelo seu formato fracionário. E aí fica mais fácil fazer a conta, você vai perceber. Então vamos fazer isso aqui embaixo agora. Ó. Então ficou 22 menos 22 vezes a fração 3 sobre 11, que é a fração geratriz daquela dízima. E como é a mesma coisa, eu vou substituir pelo seu formato fracionário. Só deixando claro que foi isso que a gente fez agora aqui. Ó. Então temos essa situação, tá? Bom, 22 menos 22 vezes. Aqui nós temos uma expressão onde você tem subtração e tem multiplicação. Então antes disso, vamos lembrar de uma regrinha bem básica aqui, ó, que é uma ordem entre as operações. Eu quero que você guarde isso aqui com carinho no seu caderno. Ó. Ordem entre as operações. Tá? E aí vale para qualquer, não só frações, números inteiros, enfim. Então adicione isso aí no seu material, no seu caderno. Ordem às operações. Nós temos 3 tipos de ordem, prioridades. Primeira, segunda e terceira ordem. Em primeira ordem vem a potenciação ao lado da radiciação. Potenciação ao lado da radiciação. Em segunda ordem de prioridade, nós temos a multiplicação ao lado da divisão. Multiplicação que está no mesmo nível da divisão. Em última ordem, nós temos a soma ao lado da subtração. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que obedecer essa ordem em uma continha. Tá? Então a ordem é essa aqui, ó, tá? Nessa sequência aqui. Primeira, segunda, terceira ordem. Quem tem vai mandar mais. Então vamos olhar aqui, ó. Você tem uma subtração e uma multiplicação. Subtração e tu tem uma multiplicação. Quem tem que fazer, quem manda mais, é a multiplicação que está no nível maior. Então é ela que tem que fazer primeiro aqui. Senão você erra questões do tipo assim, ó. Eu tenho uma situação aqui, ó. 2 mais 3 vezes 4. Né? E aí, é muito comum alguns alunos errarem porque vem resolvendo na ordem que se apresenta a informação. E se você resolver na ordem, você ia me dizer que isso aqui, ó, 2 mais 3 vale 5, vezes 4, e resultaria em 20. O que, na verdade, está errado. Por quê? Porque você deu prioridade em fazer a soma ao invés da multiplicação. Então, se você observar com atenção, você deveria fazer isso aqui, ó. Olhar quais são as operações envolvidas, soma e multiplicação. A multiplicação está no nível maior, então é ela que eu tenho que fazer primeiro. Então, você deveria fazer isso aqui primeiro. E aí, vejam que o resultado é bem diferente. 2 mais 3 vezes 4 dá 12. E aí sim, 12 mais 2 que dá 14. Veja que deu bem diferente do resultado erradamente encontrado antes. Então, cuidado entre as ordens, entre as operações. Guarda isso aqui com atenção no seu caderno aí. Então, é a mesma coisa que nós vamos se deparar aqui, ó. Uma subtração e uma multiplicação. Então, a multiplicação que eu faço primeiro. Tá? Então, de novo, acabamos de recorrer num caso parecido que a gente estudou. Um número vezes uma fração. Então, o número inteiro multiplica a parte de cima da fração. Então, vamos lá. Isso vai resultar em
22. 22 vezes 3 dá 66. Poderia ainda simplificar com 11, né? Mas vamos manter assim, menos 66 sobre 11. Feito aqui, ó. Continuando aqui do ladinho, isso vai resultar em 22. 66 dividido por 11 dá 6. Menos 6. Portanto, o resultado disso é realmente 16. Então, voltando no contexto da questão, dizia que a máquina, né, gastava-se 22 segundos. Com a aquisição de um equipamento, o tempo passou a ser o resultado dessa expressão. 22 menos 22 vezes P, aonde P assume este valor. Substituímos tudo e chegamos no resultado 16. Então, realmente, a aquisição desse equipamento de 22 segundos passou a ser 16 segundos. E é o que a questão afirma, portanto, está certa a questão. Então, lá no finalzinho, né, tem o certo e errado, então você marca um xizinho aí no certo, porque está certo o que ele disse. Tá? Então, vejam que a análise de que esse modelo Banca-CESP é só dizer, está certo ou está errado, ok? O problema é quando você erra, que isso tem uma consequência diferente. Muito bem, resolvemos aí mais uma questãozinha aí envolvendo frações, dízimas periódicas e o contexto de tudo isso, né? Que é o mais importante, tá? Dando sequência aí no assunto, né? Nós temos lá transformar fração imprópria em um número misto. Então isso aí são tópicozinhos curtos, agora que a gente vai fazer em poucos minutinhos, e na sequência resolvemos mais questões. Então, o que acontece é o seguinte, eu até vou contar um caso particular. Aconteceu um concurso recente, onde se apresentou-se um número misto, e alguns alunos me perguntaram, professor, eu acho que foi um erro de impressão, né? Daí eu falei assim, não, camarada, isso é um número misto, mas eu nunca vi isso aí. Olha a diferença do que eu vou escrever aqui agora. Você pode ter a situação assim, ó, de 2 vezes 1/3. O que temos aqui é um número inteiro vezes uma fração. Agora, vejam como é muito sutil a diferença de um número misto. Um número misto, se fosse o mesmo, usando os mesmos algarismos, seria isso aqui, ó, 1/3. Então, isto aqui é um número misto, que a gente chama de número misto. Por que misto? Porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui o que eu tenho não é número misto, aqui eu tenho um número vezes uma fração. E isso a gente já sabe fazer. É 2 vezes 1, que vale 2, dividido por 3. Isso aqui é bem diferente disso. Na verdade, isso aqui é 7/3. Tá? Então, como é que a gente vai praticar isso aqui? Usando o nosso tópicozinho, nosso material. Transformar a fração em número misto, primeiro. Tá? Então, vamos lá. Deixa para cá. Isso é só uma apresentação. Famoso aqui, ó, número misto. Número misto, tá? Então vamos lá. Aí no seu material eu coloquei um tópicozinho curto, assim, aí, dizendo assim, ó, transformar fração imprópria, é o nome da ação, em número misto. Em número misto. Vamos com um exemplo que é mais fácil, mais rápido, né? Olha lá, ó. Temos aqui então a fração, ó, 15 sobre 7. 15 sobre 7. Então, como é que é vários são os procedimentos, né? Tem esse aqui, ó. Você vai dividir 15 dividido por 7. 15 dividido por 7. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. Dá por 2 aqui, né? O maior número que você divide aqui depois, subtrai. Isso resulta em 14 e dá resto 1. Aí, então, você tem 2 inteiros. E se você fosse continuar, ficaria 1 dividido por 7. Então, você tem, olha só, tem 2 inteiros e ainda continua com 1 dividido por 7. Então, esta fração aqui imprópria, o número misto que representa ela, esse aqui, 2 e 1/7. Tá certo? É diferente de 2 vezes 1/7. Então, aqui é a fração, aqui é o número misto. Ok? Vamos praticar. Então, você só fica bom nisso aí fazendo um monte de exemplos, tá? Tem mais uns 3 aí, ó. 6 dividido por 5. Tem ainda 5 dividido por 2. E tem ainda 13 dividido por 2.
Aqui, ó, teria uma forma diferente de você enxergar isso aqui. Vamos ver se você enxergou também um outro caminho, tá? Eu vou abordar os dois caminhos, tá? Olha só, eu vou me permitir a parte, que eu vou repetir essa conta de uma outra forma. Talvez alguns estão olhando por um outro caminho. O encanto da matemática é justamente isso, chegar em resultados por caminhos diferentes. Agora vejam que se você enxergasse essa fração com esse formato, para quem está mais acostumado, talvez poderia enxergar isso. Isso aqui é o mesmo que 14 sobre 7, que ele enxerga um maior número múltiplo que se aproxima deste, mais 1 sobre 7. E 14 dividido por 7 dá 2. E o que sobrou aqui, ó, mais 1 sobre 7. Então talvez você tenha enxergado assim. Veja que é a mesma coisa, tá? Então tá aí, fração, número misto. Depois nós vamos fazer o contrário, do número misto voltar na fração. Tá? Eu já vou até aproveitar para falar agora, por que não? Se eu tivesse um número misto, e aqui temos um exemplo, é claro que você já vai saber que vai voltar lá. Mas vejam só como que é a regrinha, é fácil. A parte de baixo da parte fracionária, você mantém 7. E agora aqui você faz assim, ó, 7 vezes 2, é o processo contrário, e o resultado tu vai somar com isso aqui. 7 vezes 2 dá 14. Mais 1. E aí veja que você volta na fração imprópria. Ou seja, 15 sobre 7. Então fizemos o processo agora aqui, ó, contrário. Saímos do número misto e chegamos na fração. Ok? Então, é o processo contrário que nós encontramos, começamos ali, né? Fração imprópria. Tópicozinhos curtos da matemática básica, mas são importantes. Aqui nós tínhamos a fração, chegamos, aqui eu estou no número misto, eu volto na fração. Por que é importante isso? Porque é recorrente as questões de concurso, onde vem resgatando tópicos antigos aí da matemática básica que estavam guardados e muita gente às vezes nem ouviu falar, não sabe nem o que é um número misto. Você que está assistindo, passo à frente do que você já sabe fazer. Ó, a próxima fração, 6/5, tá? Vamos encontrar o número misto dessa fração. Também pode fazer a divisão, 6 dividido por 5 dá 1 inteiro, 1 vezes 5 dá 5, e aí esse 1 ainda continua dividindo por 5. Então o resultado desse seria 1 inteiro e 1/5. Aí o número misto, tá? Fração imprópria, número misto, tá? Cuidado que isso aqui é diferente de 1 vezes 1/5. Esse número, a fração vem um pouquinho acima naquele formato ali. Isso é diferente disso aí, tá? Cuidado para não confundir. Os outros exemplos estão aí para nós completar. 5 sobre 2. 5 sobre 2. Agora eu vou resolver por aquele outro formato. Tentar enxergar quebrando isso aí. Ó, o maior número múltiplo do 2 menor que o 5 é o 4. 2, 4, 6, 6 passou. Então é 4. 4 sobre 2 mais... Quem seria o valor para colocar aqui para que volte lá na soma entre frações? Só pode ser o 1, né? É o que falta para o 5. Agora aqui, ó, dividido por 2 dá 2. Então 2 e também mais 1/2. Aqui está o número misto. Fração imprópria, número misto. Eu fiz um processo diferente da divisão, mas vai dar a mesma coisa, tá? Tá aí então, fração, número misto. E o último exemplo está aqui, ó. 13 sobre 2. Quero encontrar o número misto que representa isso aí. Vamos fazer de novo pela divisão. 13 dividido por 2. Isso agora dá por 6. 6 vezes 2 dá 12. E sobra 1. Então é 6 inteiros. 6 inteiros e 1 dividido por 2. O que você percebe que em ambos os casos, tanto na fração quanto no número misto, o número de baixo se mantém o mesmo, ó. 5, 5, né? No caso 2, 2, 2, 2, sempre o número de baixo aqui, ó, da parte fracionária sendo o mesmo valor daqui. Então está aqui o número misto. Ok? Por que a preocupação de apresentar esse tópico? Porque tivemos concursos
onde você cobrou o número misto. Você fez toda a resposta. Imagina a situação. Você tem uma questão lá, está aqui a questão, né? A questão do concurso. Aí vem a questão, ponte de contarada, aí tem lá letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Aí as respostas são 3 meios, né? Meio, 3 quartos, 2 mais meio, 6. Aí você faz toda a questão e encontra como resposta isso aqui, ó. Fez um monte de contarada, encontrou como resposta lá, ó, 5 meios. É a sua resposta. E você acertou a questão. E aí você olha entre as alternativas e começa a bater um desespero. Porque não está lá, normalmente do lado direito da testa nasce uma gota aqui, ó. Aquilo não é suor, o nome daquilo é desespero. Porque tu fez tudo certo, olha nas alternativas, não está lá a resposta. Mas será que ela não está lá? Ela está lá, ó, ela está aqui, ó, no formato de número misto. Está aqui a sua resposta, desenhada num formato diferente. Está aqui, ó, o número misto. Que acabamos de ver, né? Que é esse exemplo aqui, ó. Então você fez tudo certo, perdeu às vezes a questão porque não sabia encontrar o número misto de uma fração imprópria. Então por isso a importância, a gente, ok? E o que eu estou falando aqui, ó, não foi invenção da minha cabeça, foi o que ocorreu agora recentemente num concurso aí, onde abordou aí número misto. E muita gente achou que isso aqui era um erro de impressão, tá? Virando aí a página do seu material aí, conforme está diagramado, né? Vamos fazer o do número misto em fração imprópria, que a gente já vinha fazendo ali, né? Mas só para não ficar vazio o seu material, temos aí os exemplos agora, ó. Pá, 7 mais 2 terços, 5, 1/5, né? E por fim, agora você já está esperto, né? Isso aqui, ó, gurizinho do Grêmio, de 3 anos de idade, Jason, sabe fazer isso aqui, ó, sabe? Olha, esse dia eu estava na fila da padaria ali, por incrível que pareça, um piazinho do Grêmio, acho que tinha uns 2 anos e meio, assim, piazinho do Grêmio, ó, tu sabe fazer número misto, fração, claro, tu multiplica o de baixo para o de baixo, piazinho do Grêmio sabe fazer isso aqui, tá? Faça o teste para vocês verem, ó, barbadinha, ó, esse número que está aqui embaixo continua aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Então é vezes e mais, vezes e mais. O número que está embaixo repete, ó. Repete aqui. Vezes. 3 vezes 7, 21. Mais 2, 23. Aqui, ó. Repete de baixo sempre. 5. 5 vezes 5 é 25, mais 1 dá 26. Aqui, o 4 repete. 4 vezes 3, mais 3 dá 15. Então tá aí. Número misto, fração imprópria, número misto, fração imprópria, número misto, fração imprópria, e o processo contrário nós já fizemos. Já que a gente está falando fração, fração própria, fração imprópria, aí na sequência eu vou abordar isso agora, rapidinho. Tipos de fração. Até porque você já ouviu falar, já sabe, na verdade, né? Porque eu já expliquei por que é uma fração imprópria. Ela pode ser transformada. Então nós temos 2 tipos, praticamente. A fração própria, tá? E aí no seu material está a definição, cujo numerador é menor que o denominador. Então vamos a exemplos. Exemplos aí, ó, que eu coloquei inclusive no seu material. Exemplo, 3/5. Outro exemplo, 2 terços. Outro exemplo, 1/4. Aquela onde o numerador é menor que o denominador. Numerador é menor. Numerador é menor. Essa é a fração própria. Há outro tipo de fração, fração imprópria, que foi essas que nós estamos abordando aí, imprópria. Perceba que todas essas aqui, ó, o numerador é maior que o denominador. É a definição. Por isso elas podem ser transformadas em números mistos. Tá? Exemplos diferentes desses que a gente abordou tem aqui, ó. 8/5, igual do seu material. Os 3 meios, 6/5 e assim por diante. Essa é a única diferença. Ok?
Muito bem. Então, percebemos então que são as frações impróprias, essas aqui, que podem ser transformadas em números mistos. Muito bem. Então aí abordamos muita coisa. Na sequência ainda vou abordar mais um tópicozinho curto, tá? E depois aí nós vamos para mais questões já. Olha aí agora o próximo tópico. Então essa parte de matemática básica é tópicos curtos, definição e depois questão, tá? Simplificação. É o que eu já vinha falando para você, né? Ó, simplificando frações. Então aí no seu material eu dei um exemplo bem detalhado para você ter também aí como fonte de estudo, né, juntando com o seu caderno. Você tem aqui, ó, o exemplo sobre 20. É uma fração, né? É uma fração própria, é uma fração imprópria? É uma fração própria, porque o número de cima ele é menor que o de baixo. Então o que é simplificar? É tornar ela num formato mais diminuído, né? mais reduzido, vamos dizer assim. Então você precisa ter aquela visão além do alcance. Ah, eu vou dividir tudo por tanto. Escolha o número que tu quiser e vai sempre fazendo divisão, sempre fazendo quando puder. Eu vou começar por baixo, ó, vou dividir por 2. Só que tu tem que lembrar o seguinte, é dividir em cima e embaixo. Não pode dividir em cima por 2 e embaixo por 4, por exemplo. Não, é pelo... Então vamos lá, vamos continuar isso. 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Aí tu vai olhar para essa, mas será que não dá para dividir de novo por 2? Dá. Você vai sem pressa. Por 2 de novo. E aí ficou como? 6 dividido por 2 deu 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Agora tu olha para cá, tu não consegue mais diminuir isso. Não dá para dividir mais em cima e embaixo. Então, agora sim. Ah, mas é diferente. Não, esta fração aqui, na verdade, ela é a mesma que essa aqui. Só que ela está redutível. Né? Aí no seu material eu coloquei ali, ó. Dizemos que a fração 3/5 é irredutível, pois o único divisor comum entre o numerador e o denominador é 1. Então eu só consigo dividir em cima e embaixo por 1. Então quando chegou nessa situação, não dá mais para reduzir. Qual é a necessidade de você saber disso? De novo, se às vezes para isso, lá na resposta ela está naquele formato. Então é necessário você saber fazer isso aí. Ok? Tranquilo, tá? Só para nós alinhar os ponteiros aí, tá falando na mesma linguagem. Agora, o próximo tópicozinho, rápido, são tópicos curtos agora, tá? Não leva nem 10 minutos. Ó, o próximo é agora número. Já falei para você sobre isso. Vamos repetir. Quando lá nós abordamos a divisão entre as frações. Inverso de um número, tá? Inverso de um número é diferente de oposto ou simétrico, que nós vamos ver já o que é. Inverso de um número. Aonde você usa isso? Frações é na divisão entre frações. No seu material aí eu dei 4 exemplos, ó, da letra A, B, C e D. Perfeito? Então vamos lá. O inverso de 2/3, o inverso de 2/3 é quanto? 3/2. Posição. Perceba que quem está embaixo vem para cima e quem está em cima vem para baixo. O inverso de 3/2 é 2/3 e o inverso de 2/3 é 3/2. Tá? Isso aqui, Piazinho do Grêmio de 10 meses sabe fazer. Começou a falar, Piazinho do Grêmio, ó, 2/3, qual é o inverso? 3/2. Tá? Piazinho do Grêmio pega uns colorados de 30 anos, o cara não sabe isso aí. Impressionante. Tá? Brincadeira, tá? Agora, olha que perigoso isso aqui, ó. Qual é o inverso de menos 3/8? O inverso. Né? O inverso, eu não falei de sinal, só troca de posição. O inverso é 8/3. E o sinal continua. Menos 8/3. Tá? Então só troca de posição. Qual é o inverso? Deixa eu puxar um pouquinho para baixo por conta do espaço. Letra C. Qual o inverso de 1/4? Olha essa aqui que é perigosa. Mesma regra, só inverte de posição. Aqui eu devia deixar em vermelho, porque eu fiz em vermelho, né? Eu já quero inventar moda. Começa a inventar demais. Azul e vermelho. Azul é do Grêmio, é da vitória, né? O vermelho é derrota. Tá, aqui ó, 1/4. 1/4, o inverso disso aí, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para baixo, é 4/1. E a gente sabe que 4/1 vale 4. Então, na verdade, a gente diz que o inverso é 1/4, o inverso de 1/4 é 4.
Tá? Não estaria errado dizer que é 4 sobre 1, mas 4 sobre 1 a gente sabe que vale 4. E o último exemplo aí do seu material, está tudo preenchidinho aí, não se preocupe. Qual o inverso do número 5? 5 agora você pegou a malandragem, é 1/5. Tá, mas de onde é que tirou esse 1? Está aqui escondido. Ó. Qualquer número inteiro pode ser reescrito na sua forma fracionária. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, por favor, não confunda inverso de um número com o que eu vou falar agora. Inverso é só vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Isso é inverso. Aonde utiliza isso? Na divisão entre as frações. Ou até mesmo poderia ser algo de uma pergunta, né, de questão. Por que não? Agora, vejam as duas observações que eu coloquei no seu material aí, ó, no finalzinho. Diz o seguinte, a primeira. E se eu te perguntasse qual o inverso do número 0? O inverso do 0. Aí você fica, 0? Não, mas que tem o 0 embaixo? Aí, no 0, olha o que eu coloquei como duas observações para você. Na primeira diz assim, ó. Não se define o inverso do 0. Não se define o inverso, né? Olha a outra observação que eu coloquei para você, ó. O produto de um número racional pelo seu inverso é igual a 1. O número racional é uma fração. Veja como é verdade. O produto de um número racional, por exemplo, uma fração, pelo seu inverso, isso sempre será igual a 1. Pode fazer a conta. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6. Isso ficaria 6 sobre 6 igual a 1. Então, as duas observações que eu coloquei para você, ok? E aí nós encerramos esse tópicozinho. E aí nós terminamos, aí nós vamos para as questões. Então, a minha preocupação são essas 3 definições. Aqui a dizer, inverso de um número, que nós já vimos o que é. Nós temos também aqui, ó, na sequência, oposto ou simétrico de um número. É uma coisa. E outra coisa diferente das duas anteriores é módulo de um número. Módulo de um número. Então, por que eu estou dizendo para você isso aqui, ó? Inverso, oposto ou simétrico e módulo. Porque são 3 coisas diferentes que as pessoas confundem demais. Então, o inverso já vimos aqui com exemplos. Agora eu vou falar do oposto, outro importante. Tá? Esse é bem fácil. No seu material está o texto aí, ó, um número será oposto ou simétrico de outro quando for representado em uma reta numérica e possuir a mesma distância da origem. Um pouco, né, de teoria, mas olha só, o oposto ou simétrico é só trocar o sinal. Aí sim, se você tiver uma reta dos reais, aqui, ó, o que ele está dizendo ali? Ó? Aqui está o ponto 0, perfeito? Aqui está o 0. Vamos imaginar que está aqui o menos 4 e o 4 positivo está aqui. Ó. Então, oposto ou ó, quando for representado, é possuir a mesma distância. Se está a mesma distância da origem da reta, esse valor está a mesma distância. Diretamente, sem muita firula, o oposto ao simétrico é só trocar o sinal. Eles estão aqui, ó, numa mesma distância equidistante, né? Então vamos lá. Quem é o oposto do 7? Menos 7. Quem é o oposto do menos 1 é mais 1 positivo. Então é só trocar. Por isso o meu medo é quando você confunde que inverso. Inverso é uma coisa. Oposto ao simétrico é só trocar o sinal. Sem problema. Agora, módulo, que é o último tópicozinho, tá? Que eu vou fazer, inclusive, que não precisa muito de espaço. O que disse lá, o que é um módulo de um número. Módulo. Chama-se módulo, ou também aqui valor absoluto de um número inteiro, a distância desse número até o 0. E indicamos por x barra. Então a representação do módulo é colocar entre barras, tá? E aí o valor vem aqui dentro. Módulo. Isso é módulo. É importante isso aqui. Vamos dar exemplos aqui, ó. Qual é o módulo do número 3? 3. O módulo do 3 é o próprio 3. Qual é a diferença? Se eu te perguntar menos 3, também seria 3 positivo. Então o módulo sempre vai ser o valor positivo.
independente se tem aqui dentro positivo ou negativo. É só isso aí, tá? Então até coloquei exemplos no seu material. Qual o módulo de mais 163? O módulo entre bases. Qual o módulo de menos 75? No seu material aí, ó. Quanto é o módulo? 75. Então o módulo de números será sempre o valor positivo. Então, para finalizar, importante saber a diferença de módulo, oposto ou simétrico e inverso de um número. Encerramos a parte de teoria, tá? Agora vamos resolver mais questões na tela aí. Olha lá, vamos escolher algumas agora. No seu material, depois aí eu coloquei uma sequência de exercícios de fixação. Tem aí, ó, efetue as multiplicações, as divisões, e tem continha aí, ó, diversão e lazer, um monte para você praticar, todas com respostas aí conferidas aí ao final. Você vai fixar o conteúdo, depois você vai para as questões, tá? Eu já vou partir para as questões, para não tirar e fazer isso da meia-noite às 6, aquele horário que não tem barulho. Você vai pegar isso aí e vai debulhar até sair sangue do olho, tá? Agora aí nas questões de concurso nós temos bastante, né? Vamos lá na questão número 2, eu vou voltar aqui na tela. A questão 2 está aí, ó. Assinale a seguinte expressão: 0,99 mais. Aí você tem aí, ó, 1/5 mais 1/3 dividido por 3/5 menos 1 sobre 15. E tem as alternativas para você marcar a resposta, tá? Vamos jogar aqui no quadro. Né? Então a questão é a seguinte: quanto vale isso aqui, ó? 0,99 mais, aí olha só o que coloca aqui agora, uma divisão de frações aqui, 1/5, e embaixo coloca essa situação aqui, ó, 3/5 menos 1 sobre 15. Quanto vale isso aí, tá? E aí tem as alternativas aqui da letra A, 0,99, letra B, 1, letra C, 2,99, letra D, 3 e letra E, 4,99. Aí, ó, uma questão que envolve bastante coisa do que a gente falou, né, na aula de hoje. O que é fazer por partes, tá? Vamos fazer por partes. Vamos fazer primeiro essa continha, porque você tem uma soma mais algo dividido por algo. Então é essa parte da divisão aqui que nós temos que fazer primeiro. Tá? Eu não posso sair somando isso aqui com isso aqui nem nada. Então nós temos que matar essa guerra aqui de cima primeiro. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos puxar a continha aqui. Então vamos fazer 1/5 mais 1/3. Mais 1/3. Bom, já vimos que isso aqui é uma soma de frações. Vimos também que nesse caso, como os números de baixo são iguais, vamos fazer para aquela regrinha que nós aprendemos. 5 vezes 3 dá 15. E aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. E 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, o resultado disso aqui é 8 sobre 15. Muito bem. Fizemos essa parte aqui. Vamos fazer a de baixo, depois a gente substitui daí as duas. Vamos ver quanto que dá isso aqui, ó. Vamos fazer separado também. Então essa aqui a gente já fez aqui. Essa a gente vai fazer aqui do lado. Então também, ó, 3/5 menos 1 sobre 15. Pode abordar a mesma regra. Vamos usar a mesma regra que a gente vem usando até agora. 5 vezes 15, isso resulta em 75. Agora aqui, ó, 15 vezes 3, 45. E 5 vezes menos 1, cuidado com o sinal do menos aqui. Então é 5 vezes, vai dar menos 5. Continuando a continha aqui do lado. Vai resultar em 40 sobre 75. Olhando essa fração, cabe uma simplificação. Vamos simplificar ela. Por 5 também. Dá para dividir em cima e embaixo. Interessante o que vai acontecer. 40 dividido por 5 dá 8. 75 dividido por 5 dá 15. Olha o que nós encontramos. Exatamente o mesmo resultado da de cima. Então, se a gente for substituir aqui agora, vamos fazer isso aqui embaixo.
ficou 0,99 mais sobre 15, que foi isso aqui, sobre 8 sobre 15. Agora, olha com atenção isso aqui, essa divisão. É uma coisa dividida por ela mesma. 8 sobre 15 dividido por 8 sobre 15. Isso vai dar quanto? Vai dar 1. Mas pode fazer. Multiplica, mantém a segunda, vai dar no mesmo. Então, uma coisa dividida por ela mesma vale 1. Então, o resultado, na verdade, vai ficar 0,99 mais 1. Isso aqui vai dar 1. Isso resulta, então, a 1,99. Temos essa alternativa lá na letra B de bola. Aí, uma questãozinha que envolve frações. Uma questão bem interessante, né? Mais questões, sem problema. Eu quero resolver mais algumas com você. Olha lá, a próxima. Esta questão aí, ó. Questão, inclusive, né? Da Fundação Carlos Chagas. O número que corresponde ao resultado da expressão numérica é igual, ó. Olha só, esse concurso, Tribunal Federal da 4ª Região, que inclusive aqui é do Paraná, para técnico judiciário, um concurso difícil, paga muito bem e trabalha no órgão federal. E aí você pode pensar, pô, mas cobrou fração. Verdade, cobrou fração e muita gente erra esse tipo de questão. Você não vai errar. Vamos fazer aqui no questão número 3, aí na nossa listinha de questões, tá? Questão 3. Diz assim, então, ele quer o resultado dessa expressão. 2/3 vezes 1/4, atente entre as operações, mais 2 vezes 7 sobre 10, e por fim mais 1 sobre 9 vezes 9/4. Tá aí, uma expressão. E pede nas alternativas, aí tem as opções, né? Letra A sobre 9, letra B 13 sobre 36, letra C 3, letra D 1, e por fim a letra E traz a fração 7 sobre 18. Muito bem, ele quer o resultado disso aí. Olha só a trabalheira que pode dar isso aí. Dependendo multiplicação, soma, multiplicação, soma, multiplicação. Lembrando das operações, lá que a gente falou a ordem, né? Então a multiplicação, ela está no segundo nível. A soma está abaixo. Então eu tenho que dar prioridade primeiro para a multiplicação. Depois eu vou fazer essa multiplicação e esta aqui, ó. E o resultado é que eu vou somar com as parcelas. Eu não posso fazer 1/4 mais 5/6, porque essa fração está envolvida ao mesmo tempo numa multiplicação e numa soma. Então ela tem que ir pela multiplicação, porque a multiplicação é quem é bem. Agora, olhando aqui só essa parcela, 2/3 vezes 1/4, tá? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Agora eu vou fazer isso aqui separado. Eu vou deslocar para cá. Eu posso fazer até aqui embaixo, sem problema. Depois eu vou ter que apagar. Ó. 2/3 vezes 1/4. O que eu quero que como isso aqui é uma multiplicação, eu poderia simplificar um de cima com um de baixo. Se você não enxergou isso, não há problema. Faça conforme a gente aprendeu, ou seja, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Se você fizer assim, não há problema, você vai acertar também. E aí você precisaria simplificar aqui nesse caso por 2. E você encontrar 1/6. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, de uma forma mais rápida, que eu quero ver se você enxerga isso. Não é 1/6. Agora veja se você enxerga dessa forma. 2/3 vezes 1/4. Como tem multiplicação, eu poderia simplificar esse 2 com o 4 de baixo. Usando 2 como simplificação também. Ó. 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 sobre 3. E aqui ficaria 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então ficaria 1 vezes 1 e 3 vezes 2 dá 6. Veja que é o mesmo resultado. Arruda, não gostei, achei muito complicado, eu prefiro fazer da mesma forma de cima. Sem problema, mantém isso aí. Então vejam que parece ser um pouco mais fácil para alguns, mas para outros passa a ser esse caminho mais viável, aí fica a gosto do freguês. Então essa primeira parcela, fizemos a continha aqui, ó, vimos que deu 1/6 como resposta. Vamos fazer as outras demais lá, por isso eu vou apagar agora aqui, tá?
Então, beleza, sem problemas. Olha essa aqui, do 5 com 10, olha o tempo que você já ganha aqui, ó. Porque 5 com 10, simplificando por 5, ficaria 1 sexto vezes 7 sobre 2. Vou até fazer por partes isso aqui. Eu acho mais rápido. Porque senão eu tenho que multiplicar 5 vezes 7, 35 sobre 60. E depois, se você enxergar assim, vai mais rápido. Ó. 5 por 5 dá 1. O 6 mantive. Aqui ficou 7. E 10 por 5 dá 2. Fica bem mais simplificada a fração. Né? E agora ainda mais fácil de enxergar agora aqui, ó, onde eu posso cortar esse só o que resultou foi 1/4. Então tá aqui, ó, 1/4. Vamos melhorar isso aqui, então vamos deixar tudo na mesma cor aqui, ó, ficou então 1 sexto mais, aqui fica 1 vezes 7 e 6 vezes 2, ou seja, 7 sobre 12. 1/4. Então, resumindo, né? Simplificando. Então agora resolver esta continha aqui para encontrar uma das respostas. Agora, tem uma forma de fazer soma entre frações numa tacada só. Principalmente quando o número de baixo aqui, ó, são múltiplos ou diferentes, né? Mínimo múltiplo comum entre eles. Entre 6, 12 e 4. Com isso, você numa tacada só encontra a soma. Se não, você faria essas duas, daquele nosso formato cruzado, acha a resposta e depois soma com aquela lá. Mas aí, nesse caso, dá mais trabalho. E quando você encontra o MMC entre 6, 12 e 4, a gente sabe que quando são múltiplos, é o maior entre eles, o que vale o 12. E aí você colocaria esta continha nesse formato. Eu só vou separar ela aqui, ó, e vamos colocar a resposta aqui, ó. 12. 6, 12, 4, 12. O que a gente aprende? Que ele vem dividindo. Dividindo, depois multiplica. Ó. Olha só. 6 dividido por... 12 dividido por 6 vale 2. 2 vezes 1 vale 2. Vamos colocar o 2 aqui. 12 dividido por 7 mais 7. E por fim, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Olha o que nós vamos encontrar aqui agora como resposta. Igual, aqui vai ficar 2 mais 7 mais 3, que vai ficar 12, isso vale 12 sobre 12 vale 1. E nas alternativas, nós temos na letra D a resposta. Perfeito? Então tá aí uma questão nível concurso aí, ó, Tribunal Regional Federal. Um concurso aí muito disputado e paga-se muito bem para o cargo aí. Eu quero resolver pelo menos mais uma questão, é a próxima, que é a questão 4, leia comigo aí na tela. Diz assim, ó, uma fábrica funciona em 3 períodos. 1/4 dos funcionários trabalham à noite. São 60 os operários que trabalham à tarde. Quantos operários trabalham pela manhã? Tá? Então, é um tipo de questão aí que envolve frações muito clássica em concurso. Cai muito desse tipo de questão. Tá? E o formato de resolver essa questão aí, de 2 maneiras diferentes, você vai poder comparar qual que você mais gostou. Vamos aqui, ó. Questão número 4. Então, diz lá. Uma fábrica funciona em 3 períodos. 1/4 dos funcionários trabalham. Veja, a gente vou chamar de X. X é a quantidade de funcionários, que a gente não sabe quanto é. Funcionários. Olha o que a questão fala. Que 1/4 de X. Tá? 1/4 desta quantidade. Quantidade é uma parcela de algo. 1/4 trabalha à noite. Na sequência, 1/3 pela manhã. 1/3 pela manhã. E o aqui, ó, restante à tarde. Ponto. Na sequência, são 60 os operários que trabalham à tarde.
Então, esse restante são 60 operários. Então, essa quantidade eu botei funcionários, vamos colocar operários, que é o mesmo termo que ele usou ali, né? Operários. Muito bem. Então, aqui são 60. Então, é um tipo de questão que dá para resolver de várias maneiras. Qual é a pergunta? Quantos operários trabalham pela manhã? Então, esses operários, quantidade que trabalham pela manhã. Olha só, é o tipo de questão que você pode resolver de várias maneiras. De várias maneiras. Eu vou resolver de uma maneira envolvendo frações mais simples. Se nós somarmos, já que ele deu fração aqui, ó, e aqui foi quantidade. Se nós somarmos, vamos separar. Se nós somarmos quem trabalha à noite e quem trabalha de manhã, as frações que representam, ou seja, 1/4 mais 1/3, e aí já sabemos fazer isso aqui, fica, dá 12, e aqui multiplica cruzado, 3 vezes 1 que dá 3, e 4 vezes 1 que dá 4. Portanto, chegamos na conclusão que somando quem trabalha à noite e manhã, é 7 sobre 12 do total. Então, isso aqui ó, era antes 1/4 e 1/3. Então, somamos as duas parcelas de funcionários, de operários, isso representa 7 sobre 12. Se eu te perguntar, se eu peguei 7 sobre 12, o que sobra é 5 sobre 12, daquela mesma forma que a gente fez lá no início da aula. É bem fácil. O número de baixo mantém, e o número de cima é este menos esse aqui, menos 12 menos 7 dá 5. Então, é esta fração, é o que sobra. E o que sobra foi justamente o que ele me deu na tarde. Então, qual é a conclusão? É que 5 sobre 12 do total de x é igual a 60 operários. Está aqui, ó. 5 sobre 12, que é o que faltava, fora esses dois, é igual ao valor de x, que é a quantidade de operários. Lembrando que não foi isso que a questão perguntou. Quero saber quantos trabalham de manhã. Mas se eu souber quanto é isso, é só pegar 1/3, é quem trabalha de manhã. Então nós vamos encontrar quanto vale esse camarada, fazendo essa continha agora aqui. Agora, vamos lá, uma equaçãozinha do primeiro multiplicando. Então você fica com a situação aqui, ó, de 5 vezes x igual a 60 vezes 12. Como nós queremos encontrar o valor de x, esse 5 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado, dividindo. Então ficamos igual a 60 vezes 12. Tudo isso dividido por 5. Agora aqui uma divisão, né? Eu poderia dividir o 60 por 5. 60 dividido por 5 dá 12. E 12 vezes 12 dá 144. Então, lembrando que isso aqui não é a resposta da questão. Está perguntando. A questão quer saber quanto trabalha de manhã. Nós encontramos a quantidade de operários. Fazendo todo esse cálculo aí, nós encontramos que essa quantidade são 144 operários. Quanto isso? Ah, 1/3 desta quantidade, é só pegar isso e dividir por 3, ou seja, 144 dividido por 3. Isso vai dar quanto? 48. 48 operários. Olhando nas alternativas, eu acho que tem uma resposta aí parecida, que é a letra C, 48 operários pela manhã. Ok? Muito bem. Bom, eu quero ainda te mostrar uma coisa da apostila, né, que a gente falou no início, né? Lá na página 152, temos lá ó, exemplos lá resolvidos do que a gente falou muito. Página tem 2/7 mais 4/7, e na sequência também temos questões envolvendo frações. Olha aí que bacana, todas com resposta no final. Então aqui, Jason, não sei se você consegue pegar, né? Nós temos aí, lá na página 154, nós temos sempre nesse modelo de explicação, aqui, questões número 1, 2, 3, normalmente uma coletânea de 10 questões, todas com resposta em um espaçozinho para você fazer uma anotação ou outra,
e envolvendo tudo que a gente falou e ainda mais. A apostila ainda está mais completa aqui na aula, a gente abordou frações, tá? Então, de novo, ó, base, preparação de base, né? Até porque quem passa em concurso público é quem é bom em matemática, português e a informática formando aí. Também tem um pouquinho de direito constitucional administrativo formando aí um basicão realmente preparado você para a sua prova diferente, independente do seu objetivo, tá? Bom, você tem a oportunidade de rever esse assunto frações, praticar. Eu quero que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, né? E acione as notificações que for, mas faça a inscrição no seu canal, deixe a sua recomendação, faça a sua crítica, o seu comentário. Críticas são sempre bem-vindas, desde que sejam construtivas, né? Mas a intenção é oportunizar uma nova visão, aqui falando da matemática, para você mudar a sua vida, porque eu vou falar rapidinho uma experiência própria que a minha vida mudei através do estudo, onde eu pude fazer um concurso e realmente mudar a minha vida, né, para melhor, obviamente. Então a gente sabe que o único caminho é o estudo, que vai te levar a portas aí para você ter um emprego que é onde você possa trabalhar, tranquilo, todo mês está lá, você possa se planejar. Isso o concurso público te traz uma segurança onde você pode ter a tranquilidade de a sua mesa tá lá. Então, o concurso público te dá essa oportunidade da segurança profissional, tá? Então, e é importante você se preparar. Mude a sua vida. Vamos começar aí com a matemática, com a língua portuguesa, com as básicas e com certeza você vai ter a vitória, ok? Grande abraço, fé no coração e até a próxima.